Olá, pessoal! Esta é a aula 10A do curso de Análise Multivariada e Aprendizado Não Supervisionado. Nesta aula, eu vou falar sobre a análise de agrupamentos, ou de clustering, ou de conglomerados. Esse material ele foi produzido com base nos livros do Johnson e Wicker, e também James e outros, An Introduction to Statistical Learning. Bem, primeiro eu vou retomar um pouquinho do que é o aprendizado não supervisionado. Então, em problemas de aprendizado não supervisionado, nós trabalhamos com dados que não têm rótulos, né? Então, você não tem classificações prévias das observações dos seus dados. Dessa forma, a gente não consegue checar, né? Então, o objetivo não é necessariamente classificar as observações e depois checar se o seu método está funcionando bem ou não. Nesse caso, a gente não tem rótulos, né? Por isso que ele é não supervisionado. Então, você tem um certo número de variáveis e você tem interesse de compreender como estão os seus dados, ou nesse caso aqui, de realizar agrupamentos das suas observações, mas sem considerar um rótulo específico. O principal objetivo da análise de agrupamentos é dividir os elementos da sua amostra ou população em grupos, de forma que elementos que fiquem em um mesmo grupo sejam similares, considerando as variáveis que você tem, e elementos que estejam em grupos diferentes sejam dissimilares. Então, notem que aqui a gente já sabe que a gente vai precisar definir o que é similar, o que é dissimilar. Então, a gente vai usar aqui medidas de similaridade, que são algumas medidas de concordância, e também medidas de dissimilaridade, que em geral são distâncias. Então, alguns exemplos do uso da análise de agrupamentos. Então, você quer classificar, por exemplo, pessoas quanto à sua personalidade. Então, você tem as variáveis e você quer, de alguma forma, agrupar as pessoas que tenham personalidades mais similares. Identificação do posicionamento de produtos em relação aos concorrentes no mercado. Então, como que está a performance de um determinado produto, por exemplo. Segmentação de clientes de acordo com perfis de consumo. Então, digamos que você quer, em alguma estratégia de marketing, identificar, né, grupos similares de clientes para aplicar uma determinada campanha em cada um daqueles grupos. Classificação de cidades de acordo com variáveis físicas, demográficas, econômicas, entre outros. Tá? Então, é claro que teria um número muito grande de exemplos aqui. Essa técnica ela é realmente muito versátil, né? Pode ser aplicada em diversos tipos de problema, né? E a gente vai fazer alguns exemplos aqui também. Então, a gente começa falando das medidas de similaridade e dissimilaridade. Por quê? Porque para a gente agrupar as observações, a gente precisa saber como que eu defino se elas estão próximas ou não. Então, suponha que nós temos um conjunto de dados com N elementos amostrais, com medidas de P variáveis aleatórias em cada um deles. E nós queremos agrupar esses N elementos em G grupos, tá? Então, para cada elemento amostral J, você tem, portanto, um vetor de medidas, que seria o XJ, que é X1J, XPJ, transposto, então esse é um vetor coluna, tá? Com J de 1 até N. Então, claro que no seu conjunto de dados, esse XJ ele vai estar disposto em uma linha. Por quê? Porque nas colunas você coloca as variáveis, tá? Então, o x e j é o valor observado da variável i no elemento amostral j. Então, i aqui no caso vai de 1 até p e j vai de 1 até n. Então, para agrupar esses elementos amostrais, a gente vai definir aqui algumas medidas de similaridade e de dissimilaridade, que são as mais usadas, mas claro que existem outras, tá? Então, algumas medidas de dissimilaridade que são usadas para variáveis quantitativas são a distância euclidiana, por exemplo, distância generalizada ou ponderada, distância de Minkowski, entre outras, tá? Então, como em geral a gente trabalha com variáveis que têm
variâncias diferentes, magnitudes diferentes, a distância euclidiana ela acaba sendo muito influenciada por variáveis que têm uma variância muito grande, tá? Nesse caso, a gente pode usar a distância generalizada, ponderada, distância de Mahalanobis, tá? Ou então você pode também padronizar suas observações e aí trabalhar com a distância euclidiana, por exemplo. Então, a distância euclidiana, né, que é uma distância bastante popular, a gente define como distância euclidiana aqui entre xk e xl, em que xk e xl são dois elementos amostrais, vai ser a raiz da diferença de xk menos xl transposto, que multiplica xk menos xl, tá? Ou a gente poderia abrir aqui, né, esse produtinho, ficaria com raiz da soma para i de 1 até p, de x e k menos x e l ao quadrado. A distância generalizada ou ponderada, então você vai definir como distância entre xk e xl, vai ser a raiz de xk menos xl transposto. Você bota uma matrizinha aqui no meio, tá? Que isso é a matriz A, vezes xk menos xl. Então, essa matriz A, se você tiver ela igual à identidade, você tem a distância euclidiana. Se você tiver A igual a S a menos 1, né, em que S é a matriz de variâncias e covariâncias amostrais, você tem a distância de Mahalanobis. Se você tiver A igual a diagonal de 1 sobre P, você tem a distância euclidiana média, tá? Então, colocando um A aqui no meio, você deixa a sua distância um pouquinho mais geral. A distância de Minkowski tem duas definições para ela. Então, a primeira delas seria a distância de Minkowski entre os elementos amostrais xk e xl, que seria soma para i de 1 até p do módulo de x e l menos x e k elevado a lambda, e tudo isso elevado a 1 sobre lambda. E aí, claro que você pode variar o lambda de acordo com a sua conveniência, tá? Uma outra definição para a distância de Minkowski seria, então, a mesma soma, só que aqui ele está ponderado por um ômega i, tá? Aí você consegue fazer uma ponderação também pela variável, né, que você quer que tenha maior peso, por exemplo, na distância, ou uma variável que você quer dar menor peso, ou então você quer colocar esse ômega i como 1 sobre o desvio padrão da variável i, por exemplo, e assim por diante. Bem, então, definida a distância que você quer usar, você precisa colocar as distâncias de todas as observações em uma matriz de distâncias, tá? Como a distância da observação para ela mesma é 0, então, na diagonal principal dessa matriz de distâncias, você vai ter 0, tá? E aí, você vai colocar aqui a distância entre o elemento 1 e o elemento 2, entre o elemento 1 e o elemento 3, entre o elemento 1 até o elemento n. Aqui, essa matriz ela vai ser simétrica, tá? Só que, qual que é o problema dessa matriz aqui? É que, se você tiver um número muito grande de observações, essa matriz ela também se torna muito grande, tá? Então, é comum, inclusive, vetorizar essa matriz para que você não tenha uma matriz muito grande para você trabalhar. Você também não precisa representar os elementos aqui do triângulo inferior, porque eles são simétricos a outros elementos de cima da diagonal principal, tá? Então, assim, essa matriz de distâncias é um enfoque que você precisa ter um espaço ali de armazenamento, ainda mais se você for trabalhar com técnicas que eu vou falar daqui a pouco, que são aglomerativas, que você precisa ficar recalculando essa matriz de distâncias, tá? Mas, em todo caso, então, a ideia seria, você tem uma matriz que vai ser n por n, em que você vai representar, então, a distância de cada parzinho de elementos da sua amostra, tá? Seguindo a distância que você definiu que você iria usar. Bem, essas distâncias que a gente falou até agora, que são as medidas de dissimilaridade, geralmente elas são usadas para variáveis quantitativas. Então, se você tiver variáveis qualitativas, né, categóricas, ou que você não consegue medir a distância, então você pode definir medidas de similaridade. Um exemplo aqui, que é bastante usado em medicina, por exemplo,
você coleta a ausência ou presença de características nos pacientes em estudo. Em geral, 0 é a codificação para ausência e 1 é a codificação para presença, tá? E aí você tem, então, os pacientes na sua base de dados, você tem, por exemplo, se a pessoa é fumante ou não, se ela usa álcool ou não, se ela usa drogas ilícitas ou não, se ela usa tranquilizantes e assim por diante, tá? E você pode codificar isso como 0 para ausência e 1 para presença. Nesse caso aqui, então faz sentido a gente falar de medidas de similaridade. Por exemplo, coeficiente de concordância simples. Você vai olhar para cada parzinho de variáveis e vai contar quantas vezes as variáveis concordam, tá? Então, para esse exemplo, então a medida de similaridade aqui, coeficiente de concordância simples, entre as observações 1 e 2, a gente volta, a observação 1 é essa daqui e a 2 é essa daqui. Então, em quantas variáveis a gente tem concordância? Então, tem aqui para o álcool, 1, para drogas ilícitas, 2, em 4, tá? Então, a medida de similaridade entre o elemento amostral 1 e 2 seria 2 em 4, que é 0,5 e assim por diante, tá? Nesse caso, quanto maior o S, maior a similaridade entre os pacientes, tá? Então, dessa forma, para essa aplicação, os pacientes 1 e 2 são mais próximos do que o 1 e 3 e o 2 e 3. Então, vamos voltar um pouquinho? 2 e 3 concordam uma vez em 4. 1 e 3 concordam uma vez, que seriam tranquilizantes aqui, em 4 também, tá? Bem, qual que é a questão aqui? É que o 0, muitas vezes, ele não é tão informativo quanto o 1. Então, você pode definir um outro coeficiente que tira esses pares 0, 0, tá? Então, o coeficiente de concordância de Jacquard, você avalia quantas variáveis assumem o mesmo valor em diferentes elementos, com exceção dos pares 0, 0, tá? Então, nesse caso aqui, a gente consideraria, entre os pacientes 1 e 2, a gente consideraria 1 em 3, tá? Ou seja, a gente exclui o que é 0, 0. A similaridade dos pacientes 2 e 3 seria 0 em 3, porque a gente exclui esse 0, 0. E entre os pacientes 1 e 3, então a gente vai excluir esse 0, 0 aqui, e eles não concordam em nenhuma outra variável, tá? Então, por isso que aqui, ó, o coeficiente de concordância de Jacquard entre 1 e 2 é 1/3, entre 1 e 3 é 0, entre 2 e 3 é 0, tá? E, claro, quanto maior o S, maior a similaridade entre os pacientes. Bem, a gente também pode definir medidas de similaridade com base nas medidas de dissimilaridade, tá? Então, por exemplo, vamos considerar a distância euclidiana média. Então, a distância euclidiana média entre os elementos amostrais 1 e 2 seria a raiz da soma para i de 1 até 4, x e 1 menos x e 2 ao quadrado, dividido por 4. Tá? Então, essa daqui seria a distância euclidiana média entre os elementos amostrais 1 e 2, tá? Daí, a gente pode transformar, né, essa distância em coeficiente de similaridade fazendo. Então, o coeficiente de similaridade aqui entre os elementos A e B seria 1 menos o D estrela de A e B, em que essa D estrela é uma espécie de padronizada aqui, né, da distância. Então, você pegaria a distância euclidiana média, tira o mínimo de D que foi observado, né, na amostra e divide pela diferença entre máximo e mínimo da distância que foi observada na sua amostra, tá? Então, aqui nesse caso, você tem uma medida de similaridade com base numa medida de dissimilaridade. Então, por que a gente está fazendo isso? Para ter um critério para fazer os nossos agrupamentos, tá? Então, existem algumas técnicas para construção de conglomerados ou clusters, e, em geral, são classificadas em técnicas hierárquicas e técnicas não hierárquicas, tá? Nas técnicas hierárquicas, o número de grupos é definido depois da análise. Então, você constrói, né, o seu conglomerado
e aí você define depois o número de grupos. E dentre as técnicas hierárquicas, você tem técnicas aglomerativas ou divisivas, tá? Então, as aglomerativas, você começa, então, cada elemento amostral forma um cluster, e aí você vai aglomerando. Nas divisivas, você pega todo o seu conjunto de dados, e isso é o seu primeiro cluster, e aí você vai dividindo, tá? E nas técnicas não hierárquicas, você define o número de clusters que você quer inicialmente, e aí você vai, então, com base naquele número, você constrói os seus agrupamentos. Então, nas técnicas hierárquicas aglomerativas, como eu já falei, você inicia o processo com N conglomerados, ou seja, cada elemento amostral é considerado um cluster de tamanho 1, e no último estágio você tem um único cluster de tamanho N, que contém todos os elementos amostrais. Nessa técnica é comum a gente construir um gráfico que se chama dendrograma, que é uma árvore do seu agrupamento. Aí a gente vai olhar para o dendrograma e vai definir, então, o número de grupos que você quer. Bem, para a gente agrupar os clusters, né, a gente precisa também de um método que vai ser usado, então, com base nas distâncias, né? E aí você vai definir, então, quem que você vai agrupar em cada passo do seu algoritmo. Então, vamos começar aqui com 2 clusters ou conglomerados, em que o C1 contém os elementos x1, x3 e x7. E o C2 contém os elementos x2 e x6. O método da ligação simples, então, em cada estágio do processo de agrupamento, você vai combinar 2 elementos ou 2 clusters que sejam mais similares em um único cluster, de acordo com essa regra aqui. Então, a distância do cluster 1 para o cluster 2 vai ser o mínimo das distâncias entre os elementos de cada um dos clusters, tá? Por quê? Porque aqui, ó, você tem o cluster 1, que contém esses elementos x1, x3, x7, e no 2 você tem x2 e x6. A distância entre o cluster 1 e cluster 2 vai ser definida como o mínimo das distâncias entre XL e XK, em que o L vai assumir valores 1, 3 e 7, ou seja, esse primeiro elemento aqui está no cluster 1, esse segundo elemento está no cluster 2. Aí você vai pegar o mínimo daquelas distâncias e vai definir como a distância do cluster 1 e cluster 2. Na ligação completa, você vai pegar o máximo dessas distâncias. Então, você tem várias combinações aqui, né? E aí você poderia considerar a distância de cada parzinho desse, em que um elemento está no cluster 1 e o outro elemento está no cluster 2. E você define como a distância do cluster 1 para o cluster 2, na ligação simples como o mínimo das distâncias, e na ligação completa como o máximo das distâncias. Você também poderia considerar a média das distâncias, tá? E aí o método do centroide, então você vai pegar o centroide do cluster 1, que vai ser o x barra 1, que é a média dos elementos que estão no cluster 1, e o centroide 2, que é a média dos elementos que estão no cluster 2, tá? E aí você pode calcular as distâncias entre esses 2 clusters aqui, como as distâncias, as diferenças aqui quadráticas, né, entre esses 2 centroides. E no método de Ward, a cada passo você agrupa conglomerados que minimizem a variância dos grupos, tá? Então, tem diversos métodos aqui, ligação simples, ligação completa, o centroide, o Ward, né? E tem outros métodos também que a gente vai usar para definir, então, qual que é a distância entre um cluster e outro. O método de Ward, com mais detalhes, então, você tem xi barra, que é o vetor de médias do iésimo cluster. Daí, em cada passo, você calcula a soma de quadrados dentro do cluster, tá? Então, a soma de quadrados dentro do cluster vai ser SSI, que é a soma para J de 1 até NI. NI aqui é o tamanho do iésimo cluster.
E aí você mede, então, a distância aqui do elemento x e j para a média do cluster, tá? E aí, em cada passo, a soma de quadrados total vai ser dada por isso daqui, soma para ir de 1 até número de grupos aqui no passo K, dessa soma de quadrados dentro do conglomerado. E aí você vai calcular as distâncias entre os conglomerados, né? Então, entre os conglomerados CL e CI, definida como o produto aqui do tamanho do cluster, desse primeiro cluster, vezes o tamanho do segundo cluster, dividido pela soma dos tamanhos dos clusters, e aí você toma aqui essa distância, né, da média do cluster CL aqui e a média do cluster CI. Aí você vai fazer a matriz das distâncias dos clusters e aí em cada passo os dois clusters que levam a menor distância são agrupados, tá? Isso aqui envolve, claro, um algoritmo iterativo, você vai precisar repetir isso até que você não tenha mais quem agrupar. Bem, vamos ver um exemplo aqui do agrupamento hierárquico. Então, você tem uma tabela de dados da publicação USP em números, que apresentam estatísticas de publicações nas unidades da USP que produziram pelo menos 100 publicações no exterior no ano de 2010. Tá? Então, você tem esses dados aqui, e aí você tem, então, nessa coluna são as participações em publicações no Brasil. Aqui você tem o número de publicações no Brasil. Daí você tem as participações nas publicações no exterior. Você tem o número de publicações no exterior. E aqui na última coluna você tem o número de autores. Então, aqui você tem Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Exalc, Escola Politécnica, e assim por diante, tá? Aqui seria de Medicina Veterinária, né? Isotecnia, e assim por diante, tá? E aí você tem, então, as estatísticas aqui de publicações, tá? E aí a gente quer, então, agrupar essas unidades, né? De forma que os grupos contenham unidades similares. Então, como que a gente constrói esse dendrograma? Primeiro, você precisa fazer, então, uma matriz de distâncias, né, de cada parzinho. No caso, no primeiro passo, seria cada cluster é mesmo uma observação, tá? Aí você vai agrupar os parzinhos que tenham a menor distância, lá, de acordo com o que a gente definiu no método de Ward, tá? Então, você vai calcular essa distância aqui para cada parzinho, que no primeiro passo seria as próprias observações, e aí você agrupa aquele parzinho. Aí você tem que recalcular a matriz de distâncias, agora vai ser as distâncias dos clusters, e aí você vai pegar as menores distâncias e vai agrupar. Aí no terceiro passo, você vai calcular de novo a matriz de distâncias, tá? E aí você continua assim até que você tenha um único cluster, que seria aqui, né, quando você junta todo mundo. Então, aqui, por exemplo, ó, no primeiro passo, você agrupou, por exemplo, o Instituto de Física de São Carlos e o Instituto de Física. Aqui, você tem a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, o ICMC e o IQISC, tá? Então, aí você vai agrupando, né? Até que você... Então, aqui, ó, aqui está representada a distância, por exemplo, essa distância aqui da FMVZ com a Faculdade de Odontologia de Bauru. Então, se você ver esse eixo aqui, você vai ver a distância, tá? Se você pegar aqui, por exemplo, então, a distância desse cluster aqui com esse grande cluster que está do lado de cá, ela tá por aqui, mais ou menos, tá? E assim por diante.
Então, você vai construindo essa árvore de agrupamentos, que é chamada de dendrograma, conforme vai passando os passos do seu algoritmo, tá? Vocês vão ver lá, quando a gente fizer a aplicação, que dependendo do método de ligação, esse dendrograma ele vai ficar com uma cara diferente. Por quê? Porque alguns métodos de ligação tendem a aglomerar em grandes clusters desde o começo, e o método de Ward, como a gente está vendo aqui, tende a fazer clusters menores, tá? Então, a gente vai ver depois na aplicação qual a cara desses dendrogramas de acordo com o método de ligação que você escolher. Bem, e os métodos de agrupamento não hierárquico? Então, a gente vai ver um exemplo aqui de K-médias ou K-means, tá? Então, digamos que você tenha esse conjunto de dados aqui, e aí, só de olhar, você já fala, bom, parece que tem 3 grupos nesses dados, tá? Claro que aqui a gente só tem 2 variáveis, nem sempre dá para a gente fazer essa análise visual, tá? Mas muitas vezes você já quer, então você quer fazer, quer aplicar 3 estratégias de marketing diferentes, e aí você já sabe que você tem 3 grupos que você quer obter no final da sua técnica, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vale a pena a gente aplicar, por exemplo, um método de agrupamento não hierárquico, que seria K-médias, tá? Então, aqui, ó, a gente vai olhar como que eu poderia obter esse agrupamento aqui, obtendo, então, 3 grupos. Como que eu vou saber se uma observação aqui está no grupo dos pontinhos vermelhos ou dos verdes? E um pontinho que está aqui no meio, ele pertence a quem? Ao grupo do vermelho, do verde ou do azul, tá? Então, o método de K-médias, ele foi desenvolvido por McQueen em 1967, e o objetivo é classificar cada elemento amostral no cluster cujo centroide, que é o vetor de médias amostrais, é o mais próximo do seu valor observado, tá? Então, aqui vai ser a distância que vai definir, né, qual é o grupo a que pertence esse pontinho aqui, por exemplo, tá? Para isso, a gente precisa também de um algoritmo iterativo. Em cada passo, você vai recalcular os centroides e aí você vai classificando todas as observações no grupo mais apropriado para ele. Então, qual que é a ideia do algoritmo de K-médias? Primeiramente, são escolhidos K-centroides, que são chamados de sementes ou protótipos, para iniciar o processo de partição dos elementos amostrais. Daí, todos os elementos do conjunto de dados são comparados a esse número de centroides, né, que você definiu. Por exemplo, segundo a distância euclidiana ou distância de Mahalanobis, a distância que você quiser usar, tá? E aí você realoca todos os elementos amostrais no grupo mais adequado. Aí você recalcula, então, os centroides, né? Depois dessa classificação que você fez, e aí você repete esses passos até que você não mude mais ninguém de lugar. Para isso, você precisa definir esses K-centroides. Bom, para isso, você precisa definir o número de sementes e quais são as sementes que você vai usar. Então, você pode usar técnicas hierárquicas, você pode fazer por escolha aleatória, você pode também fazer via variáveis aleatórias, ou então você pode ordenar os seus dados e definir os quantis, que vão ser as sementes, tá? Você pode pegar observações discrepantes, você pode fazer alguma escolha conveniente pré-fixada, ou você pode simplesmente pegar as primeiras observações do conjunto de dados, tá? Teoricamente, a gente deveria chegar sempre nos mesmos agrupamentos por K-médias, tá? A gente vai ver que nem sempre isso vai acontecer, tá? Depende de você também definir o número de iterações do seu algoritmo, tá? E a gente vai ver que essa escolha das sementes iniciais, ela vai ser bastante importante também, tá? Bom, então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu técnicas de agrupamentos hierárquicos e não hierárquicos, basicamente, o dendrograma e as K-médias, tá? Então, a gente viu qual que é a ideia por trás, né, dessas técnicas de agrupamento,
E aí, na próxima aula, então, a gente vai fazer aplicações tanto de K-médias quanto do dendrograma, e aí a gente vai, então, poder entender um pouco melhor como que funcionam na prática essas técnicas de aprendizado não supervisionado. Até lá!